O Brasil que conhecemos está chegando ao fim? Sou Natanael Souza. Passei anos projetando as consequências de um Brasil fragmentado no meu livro. O que você vai ver agora é um resumo técnico dessa obra. Mas fique até o final, porque eu vou te mostrar como ter acesso ao projeto completo de soberania que desenhei para cada estado. O link estará no primeiro comentário fixado abaixo. E se o Brasil, como a gente conhece, simplesmente deixasse de existir? É exatamente essa a premissa que a gente vai mergulhar hoje, explorando a obra de ficção Países Brasileiros, que imaginam um futuro onde o país se fragmenta em uma constelação de novas nações. Olha, o interessante é que a história não começa com uma guerra, sabe? Ela começa com uma ideia, uma pergunta bem poderosa. E se as correntes que prendiam esse gigante não fossem externas, mas, na verdade, tivessem sido criadas por ele mesmo? Então, para a gente entender essa jornada, vamos passar por alguns pontos-chave. Primeiro, como era esse gigante acorrentado. Depois, como as novas identidades despertaram, o que levou à separação e como isso se espalhou. E, por fim, vamos ver o surgimento dessas novas nações, suas fortunas e, claro, a alma de cada uma delas. O livro, então, começa pintando um retrato de um Brasil com um potencial incrível, gigantesco, mas que, na prática, estava prisioneiro de sua própria estrutura federal. Pensa só, um poder super centralizado em Brasília, uma corrupção que parecia não ter fim, não importava o governo. E, para piorar, a riqueza dos estados que mais produziam era sugada para manter essa máquina federal gigante e inchada. Isso criava um ressentimento enorme e acabava matando qualquer iniciativa local. E é aí que a coisa começa a mudar. No meio dessa paralisia toda, surge um movimento muito forte. E o interessante é que ele não veio dos políticos não, viu? Veio do próprio povo. As pessoas começaram a se olhar de um jeito diferente. Não era mais só sou brasileiro. Era sou paulista, sou gaúcho, sou mineiro. Uma convicção começou a crescer. A ideia de que a riqueza produzida ali devia, antes de tudo, beneficiar a própria comunidade. Foi uma verdadeira revolução de identidade. E é nesse ponto que o livro nos joga uma questão fundamental, né? Um sistema que impede seu próprio povo de atingir o potencial máximo, ele pode ser considerado justo, moral? Tudo bem, existia o sentimento, a identidade, mas faltava uma faísca, né? Algo que transformasse tudo isso em ação de verdade. E essa faísca, esse epicentro, foi São Paulo. E não foi algo que veio de cima para baixo. Foi um movimento que nasceu na base. Começou em fóruns na internet, com gente debatendo a ideia de soberania. Da internet, a discussão foi para as ruas, com protestos gigantescos. Essa pressão popular foi tão grande que as assembleias estaduais tiveram que agir. E quando fizeram o primeiro plebiscito, o apoio à separação foi esmagador. E aí vem um momento histórico, transmitido pela TV e tudo mais. A Assembleia Legislativa de São Paulo se reúne e decide criar sua própria Assembleia Constituinte. Na prática, era uma declaração de independência. São Paulo, o motor econômico do país, foi o primeiro a pular fora e escreveu sua própria Constituição em tempo recorde. Agora, essa atitude de São Paulo, essa jogada audaciosa, não foi um caso isolado. Foi a primeira peça do dominó a cair e o que se seguiu foi uma verdadeira cascata por todo o território. O que a obra descreve aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. É impressionante. No primeiro dia, São Paulo se torna um país. 2 semanas depois, Minas Gerais segue o exemplo. Na terceira semana, o Paraná. Em questão de 2 meses, Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos declaram soberania. A antiga União Federal simplesmente se desfez. E uma vez livres daquelas amarras do antigo sistema, o que acontece? As nações recém-formadas começam a gerir seus próprios recursos e isso leva a um crescimento que nunca tinha sido visto antes. O resultado é um boom econômico quase instantâneo. Ao cortar a burocracia e reinvestir os impostos localmente, os novos países atraem investimentos massivos e, de repente, transformam suas economias da água para o vinho. E a chave para esse sucesso todo foi a especialização. Cada nova nação focou naquilo que tinha de melhor. São Paulo virou um polo de tecnologia e indústria, um verdadeiro imã de investimento global.
Minas Gerais transformou sua mineração em indústria de ponta. O Paraná se tornou líder mundial em agronegócio sustentável. E a nação nordestina, unida, virou uma potência em energia verde. E o mais importante, essa prosperidade não ficou só nos números, ela se refletiu na vida das pessoas, em escolas públicas de primeiro mundo, hospitais modernos e um transporte público que finalmente funcionava. Mas o livro argumenta que, se a gente olhar para além dos gráficos, a mudança mais profunda foi outra. Foi algo que não dá para medir. A reconquista da dignidade e de um propósito. O que a gente vê é uma mudança total de paradigma. Acaba aquela união baseada na obrigação, uma união forçada. E no lugar dela, surge uma solidariedade por escolha, por interesse mútuo. A segurança de uma nação passa a ser a garantia para todas as outras. E isso nos leva, talvez, ao ponto central de toda a obra. O próprio conceito de soberania é repensado. Deixa de ser só sobre o tamanho do território e passa a ser sobre a capacidade de uma nação de dar prosperidade, dignidade e, principalmente, um futuro para o seu povo. E é assim que a história de países brasileiros nos deixa. Não com uma resposta, mas com uma provocação que fica ecoando muito além da ficção. Uma pergunta para a gente pensar. O que, no fim das contas, realmente define uma nação? São as suas fronteiras ou é o seu povo? Como você viu nesse resumo, a fragmentação não é apenas política, é uma questão de sobrevivência e nova identidade. Se você quer entender a fundo como São Paulo ou Mato Grosso do Sul se tornaram potências soberanas com o Agro 5.0 e economias digitais, o link para adquirir o livro está aqui abaixo. Garanta sua cópia e ajuda a construir uma visão de futuro comigo. Deixe seu like, se inscreva e, se possível, compartilhe. Faça seu comentário porque será muito bom saber o que você sentiu e o que você entendeu dessa obra, ok? Até mais, até o próximo vídeo.